Finalmente estamos no continente africano. A ondulação no mar no momento da travessia foi intensa, de forma que não conseguimos caminhar dentro do barco e nos gerou grande mal-estar. Chegamos a Ceuta cansados e tarde. Decidimos então seguir viagem pela manhã. A passagem pela fronteira é relativamente simples. E passado esse trecho de terra tão delicado, logo vimos um cenário à beira-mar claro e organizado. Nos surpreendemos com largas avenidas e ciclovias. Essa foi a nossa primeira impressão do país e o que encorajou o Denis a seguir viagem, mesmo com previsão de chuva. Nós decidimos seguir com mais cautela e paramos em Tetaoué. O caminho a Chefchaouen dá-se pelas montanhas do Rif e trata-se de uma subida íngreme em uma via muito movimentada que nada tem a ver com o que havíamos visto. Carros antigos, condução inacreditavelmente perigosa, sem acostamento ou berma. O que, aliado à chuva, não era uma opção válida para nós dois. No dia seguinte, seguimos com um belo céu azul. Logo às portas de Chefchaouen, encontramos novamente Denis. Decidira não seguir viagem por Marrocos e voltava a Ceuta. Thank you. 42. Good travel, man. Yeah, I'll be back in Spain. Yeah. 3 days or 3 days. Yeah. Okay, then. Good to meet you, man. Nice to meet you, man. Nós chegamos na Cidade Azul no dia de aniversário do profeta Maomé, o que de certa forma é o Natal para o Islã. Um dia tradicional de circuncisão, dia de oração e de famílias reunidas em torno da mesa para uma refeição especial.
Um dos prazeres desta cidade é perder-se por a Medina, explorando suas ruelas, encantando-se com os variados tons de azul que não há unanimidade em sua origem. Há os que atribuam à comunidade judaica que aqui viveu por séculos, em referência ao azul que tingia objetos sagrados no Velho Testamento, e servia como uma lembrança constante do poder de Deus sobre aquele grupo de refugiados, ou que queriam reproduzir a visão do paraíso em sua nova morada. Outros acreditam que a cor serve apenas para espantar os mosquitos. E há uma lenda que atribui a promessa de um rei mouro à sua rainha andaluza, como lembrança de sua terra. O resultado de tudo isso é que atrai turistas do mundo inteiro em busca da melhor imagem a cada esquina, escadaria ou portas ornamentadas. Bequinhos. E a minha preocupação é entrar no bequinho que na verdade seja a entrada da casa de uma pessoa. Isso acontece algumas vezes. Este encanto segue-se ao som de crianças brincando por todos os lados com suas bolinhas de gude ou berlinde, como queiram chamar. Suor como José. Antes dessa imensidão azul, Chauén era toda em cor de terra, como se pode ver no alto de algumas casas. Embriagados pelo aroma que vinha do forno comunitário, já sabíamos que acabara de sair pão quentinho, que com o queijo de cabra da região, um pouco do bom azeite e boas azeitonas compuseram um belo almoço. Habibi ficou para tapete. Quero ver como é que sai. Very sociable people, not like Japanese. Japanese is
love. Em Chauen está a única mesquita em todo o mundo muçulmano com um minarete octagonal. E a essa altura já estávamos acostumados com as 5 chamadas diárias da oração, que ouvimos invariavelmente ao alvorecer, ao meio-dia, depois do sol ter atingido seu ponto máximo, entre o meio-dia e o pôr do sol, logo após o pôr do sol e de noite, pelo menos 1h30 após o pôr do sol, que ouvimos desde a nossa entrada em Marrocos. O nome da cidade vem de Achauen, que significa os chifres, em referência aos 2 picos ao lado da povoação. Entre artesanatos, artesãos e muitas cores, seguimos para a zona do rio, onde mulheres lavam roupas e a água refresca as frutas para os sumos, ao lado de um forte comércio que inclui os chapéus de palha enfeitados em referência aos que são usados pelas mulheres berberes, mas os originais não levam tantos enfeites como esses. Estes são mesmo para turistas. Chefchaouen é o ponto de partida para quem quer conhecer a zona das montanhas do Rif e gosta de caminhadas. E é esse o motivo de nossa passagem por aqui, onde guardaremos nossa bicicleta e seguiremos para 4 dias de caminhadas por essas montanhas sagradas. E a montanha que vamos subir. Acompanha como será isso no próximo episódio. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar like e comentar aqui embaixo. E quem ainda não subscreveu, subscreve o canal. Até a próxima!